gravando o nosso. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a Nila, Juliana, minha cunhada, Fernanda, minha irmã, e Paula. Tudo bem, Paula? Feliz sábado para você. É um prazer imenso estar com vocês aqui nessa sexta-feira, que é o sábado já do pôr do sol, para juntos estudarmos sobre as profecias do livro de Apocalipse, tá? E vamos junto, né? Vamos começar agora fazendo uma oração. E eu vou convidar para fazer a oração aqui com a gente, Juliana. Por favor, Juliana, você pode fazer uma oração aí com a gente? E duas Juliana aqui, né? Então, eu vou falar aí, a Juliana de Joels. Ah, tá bom. Feliz sábado. Feliz sábado. Oremos. Querido e eterno Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste momento, Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a tua palavra. Senhor, abra as nossas mentes para compreendermos a tua palavra e nos ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, para que assim possamos influenciar pessoas para o céu. Nós te pedimos, Senhor, esteja abrindo a mente de cada um de nós que estamos aqui, abençoando a cada um que estudou, Senhor, para estar nos ajudando a compreender a tua palavra, assim como Cal e Joelson, que são os anfitriões dessa reunião, que o Senhor possa estar abrindo a mente deles a cada dia, Senhor, para que através deles nós possamos aprender mais de ti. Obrigada por tudo, continua conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco mais uma vez. E, em continuação, nós vamos dar prosseguimento ao estudo de Apocalipse, capítulo 11, né? As duas testemunhas, e a gente já viu tanta coisa aqui em Apocalipse, capítulo 11, né? Pois é. Nós já estamos na terceira parte desse estudo, creio que será a última parte desse estudo. Então, a gente já aprendeu que, quando lá em Apocalipse 11 fala que sobre a cidade de Jerusalém, está falando sobre o povo de Deus. É um símbolo do povo de Deus. Quando fala das duas testemunhas, está falando da palavra de Deus, que representa o Velho e o Novo Testamento, que ficaram escondidas por muito tempo, com pano de saco, porque era uma situação de humilhação. A palavra de Deus era perseguida, né? E o povo, para poder ler, tinha que fazer isso escondido, né? E foi 1.200 anos de perseguição à Igreja de Deus e também de obscuridade, né? Porque não podia ter acesso à palavra de Deus, né? E tinha que ser feito isso de forma ilegal, né? Porque não podia ser ler a palavra de Deus. Vimos também que quando a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 11, faz uma referência do Egito, não, de Sodoma e do Egito, ele está fazendo uma referência à cidade, ao estado da França, entendeu? Porque a França ela estava com as mesmas características de Sodoma e com as mesmas características do Egito. Sodoma porque era uma cidade que se prostituía, né? Gostava de muitas farras, e a situação que se levou na Revolução Francesa a ela foi uma situação bem semelhante a essa. E também Egito é a representação do ateísmo, né? Quando o faraó diz, quem é Deus para que eu possa deixar esse povo adorá-lo? Então, eles, naquele dia, lá na Revolução Francesa, eles mandaram pegar as Bíblias e queimarem. E, então, porque eles queriam estipar qualquer ideia de Deus neles, né? E invadiram as igrejas, quebraram tudo, tomaram tudo que tinha, e pegaram um trono e voltaram uma deusa chamada deusa da razão. No lugar, né, que poderia ser para Deus, eles fizeram isso. Perseguiram e mataram muitos cristãos, inclusive também muito do clero também morreram. A Bíblia foi proibida, foi queimada em praça pública, e aí faz referência daquela parte que fala que as duas testemunhas foram mortas, né? E depois de 3 anos e meio, né? 3 dias e meio, elas seriam ressuscitadas. E aí agora a gente chega aqui, nessa parte, onde nós vamos tentar entender o que significaria essa ressurreição dessas duas testemunhas. Já sabemos que essas duas testemunhas é a Bíblia. Vimos também que bateu corretamente o período profético dos 3 anos e meio, né? Que foi a duração do reino do terror
que foi uma causa da Revolução Francesa. Depois você pode estar buscando, nós passamos aqui um documentário mostrando para vocês como foi esse reino do terror. Era chamado do reino do terror porque todas as pessoas que não concordassem ou pudessem assim, suspeitar que não concordassem com qualquer coisa tola desse novo governo vindo da Revolução Francesa eram guilhotinados e perdiam suas cabeças e morriam. Houve muito sangueiro, matou muita gente, entendeu? Então, instauraram a Revolução Francesa para derrubar a monarquia e a Igreja Católica, porque infligiam muita tortura e matavam muita gente. Mas esse novo sistema também ajuda da mesma maneira. Não, eles conseguiram banir a Santa Inquisição, mas eles trouxeram a Inquisição da Revolução Francesa através das guilhotinas, que muitas pessoas foram mortas. Inclusive, cristãos também morreram ali, né? Católicos e protestantes foram mortos ali também, porque eles tinham uma ideologia, né? E quem não fosse fiel a essa ideologia, fiel cegamente a essa ideologia, se a pessoa questionasse qualquer coisa, já era motivo para perder a cabeça. Então, esse reino de terror, liderado por Robespierre e a sua trupe, né? Ficou mais ou menos 3 anos e meio nessa pegada aí, até que ele finalmente foi vítima do seu próprio veneno, né? O veneno que ele aplicava nas outras pessoas acabou sendo vítima ele mesmo desse próprio veneno. E, então, com o fim da Revolução Francesa, algo de espetacular aconteceu. E nós vamos estar vendo isso aqui hoje. Então, a Bíblia fala assim, que essas duas testemunhas ressuscitaram e foram elevadas até o céu. Então, porém, o testemunho bíblico não só ressuscitaria, mas se elevaria, a sua fama subiria até o céu. Ou seja, essa ressurreição da palavra de Deus significa que haveria um período ali, nessa história, que depois de ter sido, na igreja, no período da monarquia, aliado à Igreja Católica, a palavra de Deus foi escondida, banida, e ela era clandestina. De forma clandestina, ela era levada ao público. Aí Satanás viu que assim não estava funcionando, quando ele se levanta do abismo e instaura a Revolução Francesa, com ideias e ideologias completamente ateus e pagãs, né? Rejeitando Deus da Bíblia e elevando uma nova forma de pensar, ele agora fala, não vamos mais esconder a Bíblia, nós vamos destruir a Bíblia, nós vamos acabar com a Bíblia. Então, a perseguição, você percebe que cada reino tinha uma perseguição com quem? Com a palavra de Deus. Entendeu? Mas aqui, nós vimos que houve uma ressurreição dela. E quando diz que ela se elevaria, significa que não só a Bíblia voltaria a existir, né? Ela nunca deixou de existir, mas ela voltaria a estar de novo disponível, mas não só estaria disponível, como ela seria elevada, entendeu? E subiria até o céu. Mas o que quer dizer essa profecia de Apocalipse capítulo 11? Ser elevada e subir ao céu. Quer comentar aqui para a gente, Charles? Sim. Esse foi um momento importante porque a Bíblia ficaria em estado de morte durante 3 anos e meio. A profecia usa a expressão 3 dias e meio, né, de morte, na praça da grande cidade, que já sabemos no contexto da profecia e com a aplicação histórica que é exatamente França, né? Essa ressurreição, ela está relacionada com uma retomada de publicações da Bíblia e de disponibilização da Bíblia para leitura, ou seja, a Bíblia passou a ser, depois de 3 anos e meio de proibição, após esses 3 anos e meio de proibição, a Bíblia ela voltou a circular com muito mais força que antes do período de proibição. E isso se deu por meio das organizações das sociedades bíblicas, né? Em 1804, por exemplo, nós temos a primeira sociedade bíblica as primeiras sociedades bíblicas sendo estabelecidas com a finalidade de fazer distribuição em massa da Bíblia. Inclusive, houve, por parte de filósofos e de militantes do ateísmo, a ideia de que a Bíblia seria totalmente extinta em poucos anos,
após aquele período de 3 anos e meio, né, de supressão e de proibição da leitura da Bíblia. O que nós notamos é que, com base na profecia, no finalzinho desses 3 anos e meio, o que parecia ser o fim da Bíblia, na verdade, foi um solo fértil de produção e disseminação da palavra de Deus, né? Hoje nós temos a Bíblia aí como o livro mais vendido e mais lido de todo o mundo. É o livro mais antigo e que, ao mesmo tempo, é tão moderno como se ele fosse escrito hoje, nas suas aplicações e importância para as nossas realidades em todos os sentidos, sejam elas espirituais, sociais, científicas. A Bíblia é um livro completo e altamente atualizado, apesar de antigo, né? A importância da Bíblia hoje ela é tão indispensável para a sociedade que nós temos até o dia da Bíblia, né? Você tem, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, que declarou em 1983 o ano da Bíblia. E isso é algo que frustra o que foi determinado pelos filósofos ali e os ateus, o movimento ateísta da Revolução Francesa, que para a gente é muito gratificante, entendeu? Saber que a Bíblia ela foi restaurada e tem hoje o seu momento de crescimento e de importância na sociedade. Embora nós tenhamos hoje novas versões de ataques, isso aí pode ser tema para um outro estudo, quem sabe, a palavra de Deus, que difere um pouco do que aconteceu na Revolução Francesa. Então, assim, a Idade Média, durante 1260 anos, e a Revolução Francesa, basicamente tirou a Bíblia das pessoas. Hoje, Satanás não mais tira a Bíblia das pessoas, mas tira a importância e o significado da Bíblia com a própria Bíblia, né? É um outro elemento que a gente precisa pensar. Verdade. Pronto? Obrigado, Gelson. Então, olha que coisa interessante que o Gelson acabou de falar. Gelson falou que a elevação da Bíblia, no contexto que estava falando aí, é que a Bíblia agora estaria disponível a todas as pessoas. Você já ouviu falar da Sociedade Bíblica? A Sociedade Bíblica? Pois é, em 1804 e 1806 foram organizadas as primeiras e maiores sociedades bíblicas, e o livro de Deus inundou o planeta, constituindo-se no livro mais difundido em toda a história da humanidade. Ele é o único livro que é o livro mais antigo milenar, que está escrito na maioria das línguas mundiais, entendeu? Poucas línguas ela ainda não está, mas ela está nas maiores línguas mundiais, no mundo inteiro. E é o livro mais lido do mundo inteiro, entendeu? É a Bíblia. Foi distribuída através da Sociedade Bíblica. Olha que história interessante também. Existiu um filósofo francês que morreu em 1778. Talvez o maior escritor francês, Voltaire, crítico do cristianismo. Voltaire não gostava do cristianismo, ele achava uma tolice o cristianismo, ele chegou até a zombar de Isaac Newton. Cara, tão inteligente, mas se não fosse ele ficar acreditando naquele livro ali, cheio de ficção, ele poderia ter avançado muito mais. Isso foi o que Voltaire falou sobre Isaac Newton, né? Isaac Newton escreveu num espaço de 100 anos com o desenvolvimento da ciência. Não haveria, ele falou que com o desenvolvimento da ciência, não haveria nenhuma Bíblia na Terra, senão nas prateleiras e vitrines e amostras de museu. Ou seja, com o avanço da ciência, segundo Voltaire, que fez essa profecia, né? Ele diz que com o avanço da ciência e das tecnologias, no futuro não haveria mais Bíblias, né, à disposição das pessoas, exceto nas prateleiras dos museus, né? Para ser investigada, preocupada por alguns curiosos pesquisada por alguns curiosos preocupados com a antiguidade passada. A respeito da presunção de Voltaire, apenas 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a residência onde Voltaire escreveu a insidiosa declaração, transformando a sua casa num enorme depósito de distribuição de impressão de Bíblias. Mais tarde, aquela mesma casa tornou-se a sede de filial de Paris
da Sociedade Bíblica Britânica Internacional, a qual distribui Bíblias em toda a Europa. Que ironia da história, hein? Pois é, esse mesmo Voltaire que falou e essas coisas aí, que quando avançasse a ciência, a Bíblia desapareceria, exceto no museu, que ainda poderia ser encontrada lá. 50 anos depois da morte dele, a casa dele virou a sede da Sociedade Bíblica, onde distribuía milhares de Bíblias para o mundo inteiro, entendeu? 206 anos depois de Voltaire, o presidente dos Estados Unidos viria a declarar o ano de 1973, o ano da Bíblia. O que teria levado o presidente da nação mais poderosa da Terra a proclamar a Bíblia como a principal fonte do conhecimento humano? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, é o que está escrito na palavra de Deus. Então, o Apocalipse capítulo 11 mostra para a gente tanta coisa, gente, dentro de uma época. Você vai estudando dentro da linha do tempo, dentro de Apocalipse capítulo 11, a Idade Média, entendeu? Aí vem o Renascimento, aí vem o Iluminismo, a Revolução Francesa, entendeu? Aí vai chegando até os tempos de 1844. Então, assim, você vai prestando atenção como as profecias vêm se englobando e se encontrando dentro da linha da história, dentro do tempo e do espaço. Deus vem mostrando para a gente como fielmente Ele vai mostrando cada as coisas acontecendo passo a passo. Então, meus queridos, a gente tem que acreditar na palavra de Deus, como o Jorge bem falou. Nos outros tempos, a Bíblia foi perseguida e escondida. Depois foi tentado destruí-la. Como não puderam fazer nenhuma coisa nem outra, hoje o que eles fazem? Eles tentam desacreditá-la. Eles tentam distorcê-la. Eles tentam diminuir o seu poder e a sua influência entre nós. E eles fazem isso, sabe como? Infiltrando-se dentro das nossas igrejas e, como fala, possuindo alguns teólogos, né, com suas nefastas ideologias, para que possam estar pregando sobre estas coisas. Por isso, meus queridos irmãos, fiquem atentos. Porque todo tipo de baboseira vocês vão estar ouvindo aí de teólogos formados, entendeu? Formados em distorcer a palavra de Deus. Então, preste atenção no que está a palavra de Deus. Estude o Espírito de Profecia também, para se munir mais ainda, ter mais consolidação do que você entende, entendeu? E busque conhecimento através do Espírito Santo, porque ele também dá-nos a capacidade de compreender as coisas que às vezes são difíceis da gente compreender. Quer falar mais alguma coisa ou eu só posso passar para frente? Pode avançar. Vamos avançar. Ainda aqui, né, em Apocalipse capítulo 11, no verso 13, diz o seguinte: naquela hora houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O que aconteceu ao ocorrer o grande terremoto? Símbolo de poder e intervenção divina. Quando a gente lê sobre as 7 trombetas, lá no livro das 7 trombetas, a história das 7 trombetas, a gente percebe que cada trombeta, quando era tocada, e acontecia que morreu a 10ª parte, morreu não sei quanto, não sei o que, isso não quer dizer necessariamente que seja, como fala, literal isso, entendeu? Não quer dizer necessariamente que seja morte literal, mas é um grande evento que impactou muito naquela época, entendeu? Então, este terremoto não é o final da história, porque ruiu apenas a 10ª parte, então ele mostra que não é um evento global, né? Ele ruiu a 10ª parte da cidade, deve ser entendido como um derramamento de um juízo parcial de Deus, quando Deus derramou um juízo sobre esse local, né, para conduzir os homens ao respeito da sua palavra. Alguns estudiosos entendem que esse terremoto seria o aprisionamento do Papa em 1798, quando se cumpre os 1.260 anos, né? O fim dos 1.260 anos. Então, esse terremoto foi um grande terremoto, porque quem é que é preso? O Papa? Cara, passou 1.260 anos, o povo tudo reverenciando ele, temendo ele, entendeu? Caindo aos seus pés, entendeu? Só de ouvir o nome dele já ficava todo mundo trêmulo, que fazia com que todos, pequenos e grandes, adorassem ele e se ajoelhassem diante dele. Mas em 1798, o que acontece com ele? Cai, é preso,
a Igreja Católica perde todos os seus territórios, entendeu? E também é colocado fim ao edito de Justiniano, da intolerância religiosa. E ali agora é feito um novo edito, o da tolerância religiosa. Todos podem crer no que quiser, servir o Deus que quiser, na forma de religião que quiser. Entendeu? Acabou-se a perseguição em 1798. Mas aí se fala dessa queda, né? A França é um destes 10 reis e seria a 10ª parte que caiu por um curto tempo, que se levantou contra toda manifestação religiosa. Então, alguns dizem que esse terremoto não foi um terremoto literal, mas sim um terremoto de eventos, né? Que deixou muita gente perplexa, né? E também envolve também a época da época do terror, né? Quando o pessoal abandonou Deus, né? Fizeram uma festa, dançaram ao som desta festa após depois da prisão do Papa, né? Fizeram uma festa, dançaram a rigor, mas aí o que aconteceu? Começou a chacina, a matança de todo mundo também ficou desesperado, né? Então, depois de tudo isso, só restou uma coisa para as pessoas voltarem a crer em Deus, né? Voltar a dar credibilidade a Deus. As 7.000 pessoas que morreram poderiam ser entendidas como a realeza que perdeu seu título de nobreza e foram mortas. Isso é o que alguns teólogos, pensadores dizem sobre isso. Mas você, Joel, o que você acha? Eu, na verdade, não tenho posição formada a respeito dessa parte de Apocalipse 11, porque o Apocalipse, ele, em alguns pontos, traz declarações que são difíceis de você interpretar com precisão. O certo é que a gente, ao ler esse final do capítulo 11 de Apocalipse, nós não temos como fazer uma aplicação literal do texto, porque quando você avalia os eventos relacionados com França, a Teia, a Revolução Francesa, nesse quesito do terremoto, você não tem, historicamente falando, nada que apoie a ideia de um terremoto literal, entendeu? Então, assim, como o Apocalipse ele traça uma linguagem simbólica, metafórica, em mais de 90% daquilo que está escrito, logo, a aplicação desse texto em específico deve ser entendida como algo simbólico. O que alguns estudiosos têm dado de explicação e manifestado a título de entendimento, eu, até que se prove o contrário, ou que se tenha uma aplicação mais convincente, eu fico com o que já foi dito aí, entendeu? Eu estou de acordo, até que surja mais luz ou um novo entendimento com coerência, eu fico com o que já está postulado a respeito desse trecho aí de Apocalipse 11, né? Que o terremoto pode, de fato, estar relacionado com eventos ligados à Revolução Francesa, consequências da Revolução Francesa, que culminaram aí com a queda do Império Papal, a queda da monarquia da época, né? E as mortes de pessoas envolvidas na questão revolucionária, a realeza principalmente. Eu estou de acordo até que se prove o contrário, ou que se mostre mais elementos que supere a argumentação até então apresentada como explicativa desse texto, desse trecho de Apocalipse. Verdade. E foi realmente um choque para a nação, né? Quando eles viram o rei e a rainha sendo decapitados, né? E derrubada a monarquia ali através da queda deles. Depois vem um outro choque, que vem papado também, a igreja ruiu. Pá! Não só a Bastilha da monarquia cai, como também cai toda o clero do papado, todo ele cai, ele perde tudo, né? Então, eles falam que esse grande terremoto é esse evento, quando todo o poder que era dado à monarquia e ao clero cai, cui ao chão.
E muitos perderam suas vidas nesse juízo de Deus que foi derramado sobre esse período, né? Para esses grandes poderosos que estavam no poder e perseguiam o povo de Deus. Ainda que ainda em Apocalipse capítulo 11, no verso 11, diz assim, a sétima trombeta, fala sobre a sétima trombeta, eventos no período da sétima trombeta, Apocalipse 11, 18, os 24 anciãos anunciam a ira das nações, a ira de Deus, e o tempo de julgar os mortos, Jos, Baixo, lição da escola sabatina. A ira das nações, a ira de umas contra as outras, umas principalmente contra Deus e o seu povo. Eles participarão de uma confederação que procurará destruir o povo de Deus. A ira de Deus é o derramamento das 7 últimas pragas, o tempo de julgar os mortos, visto que este acontecimento inclui a destruição final dos ímpios e ele abrange os eventos finais do milênio, mas concentra nas recompensas finais. Aí a gente vê que em Apocalipse capítulo 11, já terminando, aí já no finalzinho do capítulo 11, ele faz umas breves recapitulações, né? Fala sobre a sétima trombeta, fala sobre a hora do juízo, né? Que nos remete a 1844, né? Você lembra que nós acabamos de falar que nós terminamos aí Apocalipse capítulo 11 em 1798 com a queda do Império Papal, né? Todinho, e o final da Revolução, do tempo de terror da Revolução Francesa, né? E a subida do poder de Napoleão, com a prisão do Papa, né? Então, o Apocalipse 11 vai encerrando, se falando da sétima trombeta, falando do juízo de Deus, lembrando para a gente que essas coisas estavam próximas a acontecer, seriam os próximos eventos a acontecer, né? Que dariam sequência à profecia que viria à frente, né? A sétima trombeta, ou o terceiro ai, que está em Apocalipse capítulo 11, do 15 ao 19, é o fim do mundo. Então, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: o reino deste mundo tornaram-se os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O que isso significa é que ainda estamos no período da sexta trombeta, que logo terminará, e Cristo virá pela segunda vez, que estejamos prontos. A igreja remanescente é, de fato, um movimento profético, criado por Deus para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Assim que ela terminar seu trabalho, a sétima trombeta será tocada e os reinos deste mundo se tornarão os reinos de Deus. A pergunta que todos os membros da igreja devem fazer é: que papel estou desempenhando para concluir a obra do Evangelho, para que a sétima trombeta possa ser tocada e o reino de Deus e o reino deste mundo possa se tornar o reino de Deus? Alguém pode responder essa pergunta? Bom, Joel, você quer falar alguma coisa? Não, pode avançar. Já avançamos, estamos na última página do nosso estudo de hoje. Aqui termina, né, Apocalipse capítulo 11, com essa belíssima mensagem, nos fazendo lembrar da breve volta de Jesus, nos fazendo lembrar do juízo de Deus que viria sobre a terra, da ira de Deus também que cairia sobre a terra, né, e depois, consequentemente, a volta de Cristo Jesus. Então, a Apocalipse capítulo 11 vem falando de vários eventos da história que se passaram e que vai acontecer também. E como foi feita a pergunta aqui, o que papel devemos desempenhar hoje para concluir esta obra do Evangelho? O que devemos fazer nesse momento? Você quer terminar aí, Jássio? Sim, a questão relacionada com o papel da igreja nesse ponto da história é Apocalipse 14, de 6, Apocalipse 14, 6 a 12, né? Ali nós temos a essência do remanescente,
com 3 características. Ali você tem as 3 mensagens angélicas que apresentam no seu contexto, primeiro, a mensagem, segundo, missão e identidade. São esses 3 elementos que nós temos para assumirmos uma postura de compromisso e de envolvimento para apressarmos a volta de Jesus, né? Então, assim, a pregação do Evangelho é o braço que nos colocará em contato com o segundo retorno de Jesus. E isso está de acordo com Mateus 24:14. Jesus, ao responder à pergunta dos discípulos sobre quando se daria o fim de todas as coisas, e o fim de todas as coisas ali, na pergunta dos discípulos, estava relacionada com a finalização desse sistema secularizado para que Jesus voltasse como solução para todos os problemas da humanidade. E a resposta de Jesus foi: quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, nós temos Mateus 24:14, com essa missão relacionada à volta de Jesus, que é a pregação do evangelho, que tem relação com Apocalipse 14, né? Ali no contexto das 3 mensagens angélicas. É interessante notar que as 3 mensagens angélicas, elas vão aparecer exatamente depois do capítulo 11 de Apocalipse, né? Quando você tem ali uma sequência de trombetas que foram tocadas, e tudo isso acontece como desdobramentos da história para chegar a um objetivo, e o objetivo é tão somente a volta de Jesus, como o ponto de solução para todas as nossas crises, todas as nossas ansiedades, os ataques feitos à Bíblia e ao povo de Deus. Nós estudamos até aqui o que aconteceu com o povo de Deus ao longo da história, os ataques à Bíblia ao longo da história. Mas a história, ela é tão somente informações daquilo que acontece no presente e que vai acontecer no futuro. Então, se quisermos saber, no contexto do grande conflito, o que vai acontecer no futuro breve, temos que olhar a história da igreja e percebermos, notarmos o que aconteceu, porque Satanás ele se utiliza sempre dos mesmos métodos e estratégias. Esses mesmos métodos usados ao longo da história, essas mesmas estratégias usadas no passado distante, também serão utilizadas no presente e no futuro. E nós estamos vendo no presente elementos ganhando força e se configurando para uma nova perseguição e ataque ao povo de Deus. Jesus tem que voltar, mas a condição para que Jesus volte é a pregação do evangelho. Só que, se eu não pregar o evangelho, alguém vai pregar, porque a Bíblia diz que, se possível, as pedras clamariam. Então, independente de eu pregar ou não, Jesus vai voltar e o evangelho será pregado. O que é importante é que eu esteja envolvido na situação de pregar o evangelho, cumprir a missão para que Jesus volte e eu seja alcançado pela graça dele, né? E cada um de nós também façamos a nossa parte, porque independente de estarmos preparados ou não, Jesus vai voltar. Essa é uma profecia incondicional. Independente de eu pregar ou não, Jesus vai voltar. É bom. Amém. Obrigado, Joelson. E a todos vocês que estão aqui conosco. Agora nós vamos encerrar a nossa live.